Olá, bom dia, eu espero que todos estejam bem, é com bastante alegria e satisfação que nós estamos aqui mais essa semana para falar do livro O Céu e o Inferno, e nós estamos no capítulo 4, Espíritos Sofredores. Hoje traremos aqui mais uma comunicação e vamos refletir sobre o aprendizado, que a gente pode estar incluindo aqui nas nossas vidas para as nossas reflexões aqui, ok? Então vamos lá. O espírito, é de nome Novel. O espírito dirige-se ao médium que o conhecera durante a vida, ou seja, estava acontecendo uma reunião mediúnica e esse espírito se dirige a esse médium para dar o seu relato referente nessa condição que ele se encontra. Vejamos como foi então essa comunicação. Começando assim: vou te contar o que sofri quando morri. Meu espírito, retido no meu corpo por laços materiais, teve muita dificuldade para se separar dele, o que foi uma primeira e rude angústia. A vida que eu deixara aos 24 anos estava ainda tão forte em mim que não acreditava na sua perda. Procurava meu corpo, estava espantado e assustado por me ver perdido no meio daquela multidão de sombras. Enfim, a consciência de meu estado e a revelação das faltas que me cometeram em todas as minhas encarnações me atingiram de repente. Uma luz implacável iluminou os mais secretos recônditos da minha alma, que se sentiu nua e depois tomada de uma vergonha esmagadora. Eu procurava escapar-lhe, interessando-me pelos objetos novos e, no entanto, conhecidos, que me rodeavam, os espíritos radiosos, flutuando no éter, me davam a ideia de uma felicidade à qual eu não podia aspirar. Formas sombrias e desoladas, mergulhadas umas num melancólico desespero, outras, irônicas ou furiosas, deslizavam à minha volta e na terra a qual eu permanecia preso. Eu via agitarem-se os humanos, cuja ignorância invejava, toda uma ordem de sensações desconhecidas ou reencontradas me invadiu ao mesmo tempo. Arrastado por uma força irresistível, procurando fugir dessa dor encarniçada, eu ultrapassava as distâncias, os elementos, os obstáculos materiais, sem que as belezas da natureza nem os esplendores celestes pudessem acalmar por um instante o dilaceramento da minha consciência, nem o pavor que me causava a revelação da eternidade. Um mortal pode pressentir as torturas materiais pelos estremecimentos da carne, mas vossas frágeis dores, abrandadas pela esperança, temperadas pelas distrações, mortas pelo esquecimento, jamais poderão fazer-vos compreender as angústias de uma alma que sofre sem trégua, sem esperança, sem arrependimento. Passei um tempo cuja duração não posso apreciar, invejando os eleitos cujo esplendor estreita, detestando os maus espíritos que me perseguiam com suas zombarias. Desprezando os humanos, cujas infâmias eu via, passando de uma profunda prostração a uma revolta insensata. Por fim, tu me chamastes, e pela primeira vez um sentimento doce e terno me apaziguou. Escutei os ensinamentos que teus guias te dão. A verdade penetrou-me, rezei. Deus me ouviu, ele se revelou a mim por sua clemência, como se revelara por sua justiça. Novel, termina aqui a comunicação. Então nós podemos ver aqui, olhando de uma forma mais assim aprofundada essa comunicação, lembrando que a doutrina espírita sempre nos dá essa possibilidade da vida futura e que as sucessivas encarnações vão trazendo condições e oportunidade para que a gente possa melhorar. Então aqui a gente percebe, entrando um pouco na história dessa comunicação desse espírito, que a libertação do espírito, o apego à vida material, porque ele desencarnou também aos 24 anos de idade, isso também causou para ele uma dificuldade maior, quando ele estava no mundo dos espíritos, e isso causou muita dor para ele no momento do despertar. Então a gente percebe que a doutrina espírita nos ajuda muito a refletir sobre a vida futura. Nós não sabemos quanto tempo nós vamos ficar aqui no planeta Terra, teremos várias sucessivas encarnações, então cada encarnação deve ser muito bem aproveitada, A gente tem que gozar toda a nossa plenitude, sempre com equilíbrio entre a vida material e a vida espiritual, sempre olhando essa questão, o que nós estamos fazendo aqui de bom para nós, para o nosso próximo, para o nosso planeta,
Então, isso é um ponto super importante, né? Que logo de cara ele comenta, né? Que essa dificuldade maior também, por ser um jovem que desencarnou aos 24 anos, trouxe muito sofrimento, né? Até que ele pudesse se reencontrar novamente, né? A perturbação que ele comenta, né? Que é a consciência das faltas cometidas, né, nas encarnações passadas, a vergonha dos atos cometidos. É como se passasse um filme, né? Porque quando você não está mais no corpo material, você está no espírito, você toma consciência, né, de como é que foi também a sua existência, as existências anteriores, e isso vem à tona para que a gente possa refletir como se fosse ali uma oportunidade para o futuro, para que a gente possa reparar, melhorar os nossos comportamentos, né? As nossas tendências viciosas que todos nós temos, né? E que de fato a gente precisa olhar se nós estamos trabalhando nessa direção. Então esse é um ponto muito importante também que ele comenta, né? Essa perturbação demorou um pouco, porque realmente, né? Ele comenta que ele passou por isso, ele teve esses problemas, né? Relacionados às encarnações anteriores, e que ele tomou consciência disso, né, e causou aí um certo envergonhamento, né, das faltas cometidas, enfim, dos atos às vezes impensados que ele cometeu. A condição evolutiva do espírito, quando ele comenta, né, que ele via espíritos em condições superiores, mas que lá ele não podia estar. Então veja, existe, né, uma classificação na ordem, né, do mundo espiritual. Os espíritos mais adiantados, eles se encontram, né, em condições melhores. Então às vezes a gente tem que buscar trabalhar isso na gente, porque quando chegar também o nosso momento, a gente possa habitar esses mundos mais evoluídos, né? Isso depende única e exclusivamente de cada um de nós, né? Como ele comenta, eu precisava ainda passar por algumas coisas, que aí sim eu pudesse ascender, né? E merecer estar naquele lugar. Então esse é um ponto importante, que todos nós chegaremos lá também, a depender dos nossos esforços, né? Das nossas condutas aqui no planeta Terra, ou nos outros planetas que nós possivelmente possamos habitar de acordo com a nossa escalada evolutiva, né? Eu acho que esse é um ponto terrestre. Ele comenta da crosta terrestre, né? Quando a gente ainda está numa condição ainda inferiorizada, né, naturalmente, que a gente não conseguiu ainda perceber que existe essa diferença do mundo do plano físico para o mundo espiritual, a gente acaba intuitivamente voltando aqui à crosta terrestre, porque a gente não tem esse discernimento suficiente, né? Principalmente quando nós desencarnamos em condições ainda de inferioridade, até a gente buscar isso, a gente acaba de uma certa forma habitando essas zonas aqui da crosta terrestre, né? Então a gente até que ele cita que ele acaba sendo até aqui, vamos falar assim, perseguido por espíritos inferiores, são irmãos também como nós, que ainda não ascenderam para o mundo espiritual na questão da elevação, e ainda estão presos, né, naquela mentalidade ainda do mundo material, que não conseguiu ainda se despertar que existe uma continuidade, que a gente precisa trabalhar, que Deus sempre vai dar essa oportunidade para que a gente possa voltar, corrigir, né, as nossas tendências viciosas e continuar a nossa escalada evolutiva. Então ele fala sobre isso também na crosta terrestre, né, que de uma certa forma a gente acaba voltando porque a gente carrega ainda, né, essa matriz nossa, né, da questão da vida material, né. Então é um ponto também que a doutrina espírita sempre busca, a gente tem que refletir sobre isso, né, que naturalmente, na medida que a gente vai evoluindo, a gente vai tendo sim uma vida mais simples, menos apegada às conquistas materiais. Claro, né, tudo ao seu devido valor. Temos que dar o devido valor às coisas materiais, mas nós sabemos que as coisas mais importantes estão ligadas às virtudes morais, né? Esse é o ponto que a gente precisa sempre estar se policiando, olhando se nós estamos numa trajetória, né, que leva nessa direção, né? Acho que é importante, que ele comentou também, o despertar, o sentimento de paz, né? Que aí a gente pode, que ele esteve numa reunião mediúnica, né, que ele conhecia o médium, e através desse médium teve a oportunidade de ele ter esse despertar. Então, as casas espíritas, os centros espíritas que prestam esse serviço, né, de caridade, de amor ao próximo, olha a importância das casas sérias, bem conduzidas, né, com pessoas que realmente vêm com interesse de amor ao próximo, de ajudar esses espíritos que às vezes se encontram em condições perturbadas, ainda meio que perdidas no mundo espiritual, tem essa possibilidade de receberem, né, ajuda através das casas espíritas, né, que possam estar esclarecendo, possam estar ajudando, direcionando. E ele comenta sobre isso, né, que através ali de uma comunicação, numa reunião mediúnica, ele acabou escutando, né, as orientações do guia, desse médium, e através dali ele percebe um sentimento de paz, de amor que alcança ele, e a partir daquele momento ele começa a ter a sua mudança de atitude, as coisas começam a melhorar para ele, né? Então, eu acho que a reencarnação, a oportunidade que nós temos de, nas sucessivas vidas, melhorar a nossa conduta, eu acho que é um exemplo muito forte para que a gente possa sempre pensar assim, olha, eu devo sempre fazer o meu melhor nessa encarnação. Ainda que eu avance pouco, mas que eu continue avançando, isso vai ter muito peso a nosso favor.
porque às vezes nós não sabemos exatamente, né, o que foi planejado no nosso processo reencarnatório, mas a partir do momento que nós sabemos que existe uma providência divina, que organiza tudo isso, que planeja de uma forma assim bastante aproximada para que a gente possa crescer, evoluir naqueles pontos, né, de desenvolvimento, que nós temos que melhorar as nossas virtudes morais, a reencarnação nos ajuda muito, né? Então a gente tem que valorizar cada momento que a gente tem nessa vida material, e ter esse equilíbrio. Na balança a gente precisa sempre ter esse equilíbrio, né? As virtudes morais e as conquistas materiais. A gente precisa dar o devido valor às conquistas materiais, mas lembrando sempre que a qualquer momento nós podemos retornar à nossa parte espiritual, e quando lá chegarmos, temos que estar assim conscientes do que nós plantamos aqui, nas questões das virtudes morais, é o que realmente vai nos ajudar. Então essa mensagem ela é muito oportuna, né? Ainda que nós possamos estar errando ou cometendo atos impensados, a providência divina sempre, com um olhar de pai para filho, nos dá a oportunidade. Claro que a oportunidade vem, né? A gente tem um arrependimento, tem a expiação e tem a reparação. Mas é um processo, né? É o processo da evolução que todos nós estamos inseridos. Ok? Eu agradeço mais uma vez o tempo e até a próxima semana, se Deus quiser.